Beleza, galera? Hoje é dia 18 de agosto de 2018, 1h da madrugada, acabou agora o debate lá na Rede TV dos presidenciáveis e eu quero começar o vídeo pedindo desculpas porque no vídeo anterior eu falei que o debate começaria às 22h30, eu me confundi com uma publicação, até eu comecei a assistir atrasado, comecei 22h30, depois eu tive que assistir no YouTube os primeiros 30 minutos, mas começo pedindo perdão aí, começou às 22 horas. No site ou no canal da Rede TV você acha lá na íntegra o debate. Eu quero começar falando sobre alguns detalhes, não vou fazer um vídeo longo igual o primeiro debate quando eu fiz lá da Band, inclusive lá está bem detalhado. Aqui, na verdade, eles bateram mais ou menos nas mesmas teclas, eu vou falar só algumas coisas que tiveram de diferente. Para começar, eu queria aqui deixar meu repúdio aqui gravado para a eternidade, porque colocar um púlpito lá com o nome do Luiz Inácio foi do peru. Esse foi do peru. Por quê? A organização da Rede TV sabia que ele não ia ser liberado para participar do debate. Então, foi uma estratégia política? Foi para dar visibilidade? Foi para causar polêmica? Não sei o que eles quiseram, talvez trazer audiência, mas foi uma palhaçada. Colocaram o púlpito vazio lá e aí todos os presidenciáveis concordaram que tinha que tirar, ou melhor, forçaram para que tirassem o púlpito de lá, exceto o amiguinho do Lula, o Guilherme Boulos. Começando aqui, falando a respeito do Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin falando em diminuição do tamanho do Estado é o fim da picada. Então, como eu falei no vídeo anterior, ele pega várias pautas conservadoras e começa a adotar, vendo que a população brasileira, a maioria é conservadora, então ele começa a adotar um discurso mais ou menos conservador também. Então ele bateu bastante nessa tecla de diminuição do Estado, sendo que ele é do PSDB, social-democracia, que pressupõe um aumento do Estado, um Estado interventor, o Estado do bem-estar social, que é o Estado promovendo tudo, provendo tudo que necessita aí, entre aspas, a população. Então é uma palhaçada. Então você vê bastante mentira e bastante palhaçada durante o debate. Depois você vê a Marina falando que construir não sei quantos milhões de casa com teto solar. Tá, quem é que vai pagar os tetos solares que vão ser colocados nessas casas, dona Marina Silva? Quem? Quem? Provavelmente nós que pagamos impostos. Então, mais uma vez, o Estado tendo que comprar teto solar agora. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um documentário muito interessante que fala a respeito do mito da maldição do petróleo. Assista lá que você vai achar bem interessante e no vídeo ele fala um pouco a respeito da questão de algumas energias renováveis, inclusive o teto solar, a produção de energia do sol. Aí. Depois o Alckmin vem falando que a maior preocupação dos brasileiros é a economia. Não é a economia não a maior preocupação dos brasileiros, senhor Geraldo Alckmin. A maior preocupação dos brasileiros é se ele vai sair de casa e vai voltar vivo, não vai ser assassinado, morto, estuprado ou qualquer outra coisa do gênero. A segurança está em primeiro lugar, lembre-se disso. Num país que tem quase 70 mil assassinatos por ano, não é a economia que causa maior preocupação, é a violência, é diferente. Lembrando que é quase 70 mil assassinatos, sem contar as mortes por acidente de trânsito e um monte de outras coisas. Certo? Depois acaba a primeira parte, começa a segunda parte do debate, aí o Boulos vem para resolver o crime. Primeiro, né, ele começa falando para resolver o crime. Crime não se resolve, você diminui, sempre vai ocorrer crime. Vamos enfrentar o crime organizado. Boulos falando isso, o cara que precisa do crime organizado para sobreviver, o cara tá de palhaçada, né, Boulos? Dá licença. Depois já encerra a segunda parte, não teve nada de interessante, começou a terceira parte. Aí o Meirelles diz que vão intervir, o Estado, ou seja, presta atenção, o Estado vai intervir para as mulheres ganharem o mesmo que homem. Ele fez uma pergunta acusando o Bolsonaro de ter falado que mulher merece ganhar menos do que o homem e tudo mais. Então, de novo, aparecendo a figura da intervenção do Estado na economia. Percebam aí que todos os candidatos, exceto o Bolsonaro e o Cabo Daciolo também deu uma escorregada, no final vou falar isso. Mas todos os candidatos falam a respeito da intervenção do Estado. É sempre o Estado intervindo para regular tudo, inclusive a economia. Para quem conhece o Meirelles, como ele foi ministro da Fazenda e tudo mais, ele tem a função ou o papel e ele segue a linha do Estado interventor também na economia. Todo mundo percebeu. Diferentemente do Paulo Guedes, possível ministro da Fazenda do governo do Jair Bolsonaro. Que aí já não tem essa do Estado ficar intervindo, não. O Estado liberal mesmo. Aí a Marina vem me falar de fortalecer a FUNAI.
falou de demarcações de terra indígena para resolver o conflito de terra entre fazendeiros e indígenas e tudo mais. Ela fala que temos um dever histórico para com os índios. É aquela palhaçada de sempre. A Marina também é uma comédia. Você ouve lá, é só para dar risada e fazer meme, porque nada a ver. Quer resolver o conflito demarcando terra indígena? Você tem que desmarcar a terra indígena, dar dignidade pro índio. Ela acha muito bonito o índio ficar lá no meio da floresta, né? Ela mesmo não quer ir lá morar na floresta, né? Não quer ir morar numa tribo indígena. Por que que o pobre do índio tem que ficar lá lascado lá e sendo escravo? Aí sim, dessa FUNAI e ONGs e etc. que nós sabemos que tomam conta de tudo por lá. Depois o Bolsonaro pergunta pro Meirelles sobre a posse... Aliás, Bolsonaro pergunta para Marina Silva sobre posse de arma de fogo. Bolsonaro pergunta para ela: você concorda com a posse de arma de fogo para as pessoas de bem? E ela fala assim: não. E daí ela muda de assunto. Vamos voltar falando aqui que as mulheres ganham menos do que os homens. E aí ela já começa a bater naquela tecla de luta de classes lá, querendo falar que a mulher precisa receber um incentivo do Estado, porque senão não iguala os salários e tudo mais. E começa aquela papo vitimista de sempre de esquerda. Sendo que, quando o Bolsonaro fala que o Estado não pode intervir nessa questão salarial, ele tem razão, porque tem muita mulher que ganha mais do que homem. Tem mulher que ganha menos do que homem? Claro que tem. Tem mulher que ganha mais? Tem também. Então, vamos igualar? Beleza. Será que as mulheres que ganham mais vão querer ganhar menos para se igualar com o salário de homem? É uma palhaçada o que pedem esse povo de esquerda. Aí o Bolsonaro foi aplaudido quando disse para ela ler Paulo. Por quê? Porque a Marina estava tão confusa que ela fala que o Estado é... Numa mesma frase, ela fala que o Estado é laico, mas ela cita a Bíblia, fala que ensina a criança no caminho que deve andar, mete o pau no Bolsonaro porque fez uma arminha na mão da criança. Ela que se diz evangélica ainda fala que vai convocar um plebiscito para o povo analisar sobre aborto e liberação das drogas. Então, uma incongruência total numa frase só. E aí, na hora que ela citou a Bíblia, no ensino o caminho, a criança no caminho que deve andar, e para refutar a citação bíblica que a Marina fez, Bolsonaro fala para que ela leia Paulo. Acredito que ele esteja fazendo referência ao versículo, à primeira carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. No Velho Testamento também você encontra versículo lá falando que a pessoa seria isenta ou não seria responsável pelo sangue derramado de alguém que invadisse sua casa para fazer o mal contra a sua família, ou seja, a figura da legítima defesa. Então, ele se saiu bem e ela se saiu muito mal. Aí eu falei que o Cabo Daciolo tinha dado uma escorregada porque teve uma hora que ele falou que o brasileiro tem vários direitos. Você tem direito ao lazer, você tem direito à saúde, você tem direito à segurança, você tem direito a isso, e nós vamos promover isso. Você terá, no nosso governo você terá isso. Ou seja, mais uma vez, o Estado se propondo a dar as coisas para as pessoas. Então foi aí que o Cabo Daciolo deu aquela escorregada. Se bem que eu já falei lá no vídeo anterior a respeito da postura do Cabo Daciolo, que eu não concordo. Acaba dando margem para ridicularização dos crentes, mas é o estilo dele, né? Fazer o quê? Por fim, na quarta parte, o Ciro Gomes fala que quer proporcionar emprego para a população, retomando obras que estão paradas, ou seja, na construção civil. Quando ele fala isso, eu já lembro do exemplo da União Soviética comunista, que na época, médico, dentista, fisioterapeuta, escritor, engenheiro, tudo trabalhava na construção civil. Era todo mundo peãozada. Então, padroniza todo mundo. É mais ou menos o que o Ciro quer fazer, retomar obras, mas espera aí, se ele vai retomar obras paradas, com certeza é com incentivo do governo. E aí daqui a pouco você vai ter um monte de gente com diplomão de especialização PhD embaixo do braço, batendo laje aí, construindo coisas. Não que isso não seja digno, mas estará fazendo uma função que o Estado está determinando que ele faça. Então esse papo que ele fala é balela. O Ciro Gomes ele fala umas besteiras gigantescas. Você compara o perfil dele no debate com o perfil que ele é verdadeiramente, né, na vida normal dele, você vê que não condiz nada. Ali ele é um atorzão. E um bom ator. Ele atua bem ali. Trata todo mundo bem, dá risadinha, conta uma piada, fala muito bem. Besteira, mas fala bem. Então você vê ali que a conduta dele, pessoal, não condiz com nada ali do debate. E ele fala essas besteiras de quitar
limpar o nome de todo mundo do SPC para pessoas consumirem mais e fazer a economia girar. É uns papos, uns planos sem pé nem cabeça. Por fim, nas considerações finais, o Bolsonaro acabou sendo aplaudido novamente pela plateia que estava lá. Lembrando que o nome do Bolsonaro acabou sendo um dos tópicos mais falados, né, durante todo o debate, só que o Lula ficou para cima dele, mas não se confunda. Aquelas métricas que eles mostram lá no programa não significa que a pessoa está falando bem nem mal, e sim que a pessoa está falando da pessoa. Se você entrar no Google Trends, acabei de entrar aqui, um dos assuntos mais falados do dia de hoje é a recomendação do Conselho, inclusive que é o vídeo que eu gravei anteriormente, do Conselho de Direitos Humanos da ONU, orientando ou mandando que o Lula participe da corrida eleitoral, que o Brasil não impedisse ele de participar da corrida eleitoral. Então o nome dele está em voga hoje, muita gente lendo sobre ele, então o assunto foi lá e subiu. E também a questão do púlpito, né, que ficou o dia inteiro o pessoal falando a respeito disso. Se a Rede TV ia manter o púlpito vazio, se não ia e tudo mais, então acabou fomentando aí, o nome dele foi bem falado. Mas você vê que o Bolsonaro está sempre líder em todas as pesquisas aí, tanto Facebook, YouTube, Twitter e etc e tal. Beleza? E por fim, eu queria terminar aqui esse vídeo falando o seguinte: Bolsonaro é o único que tem as propostas de não o que o Estado vai fazer por você, mas do que o Estado não vai fazer. Ou seja, o Estado te dando liberdade para você empreender, o Estado te dando liberdade para você prover a sua segurança e a da sua família, o Estado não te enchendo o saco. Essa que é a verdade. E aí, nesses momentos, eu sempre me lembro daquela famosa frase do ex-presidente americano, o Ronald Reagan, que dizia o seguinte: não espere que a solução venha do governo. O governo é o problema. Então, é isso que eu quero. Eu quero que o próximo presidente me dê liberdade. Eu quero ter liberdade. E isso é o que todos os outros candidatos não vão te dar. Todos os outros candidatos vão fazer com que o Estado intervenha, tanto na economia, quanto na educação, quanto em tudo, quanto no seu direito de ir e vir. O único que prega a diminuição, e eu acredito que vá fazer isso mesmo, é o Jair Bolsonaro, que estava com uma cara de cansado pra caramba, e lembrando que hoje de manhã ele estava na formatura dos sargentos da Polícia Militar aqui no Parque Anhembi, aqui em São Paulo. Mas é isso aí, forte abraço, bom final de semana a todos, e é isso aí.